Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Bom dia a todo mundo aí, né? Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer problema, qualquer tipo de problema que você tenha, que eu vou fazer no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. E eu queria que você anotasse essa data aí, que é com muito carinho, deixasse reservado já essa data, para que você aprendesse mais sobre superação de qualquer problema. Quero te pedir também aí para que você aperte o aviãozinho aí embaixo, né, do seu Instagram e que indique aos seus amigos. Aperta agora aí, ó, aperta o coraçãozinho, seleciona todos os seus amigos aí, para a gente poder alcançar mais pessoas. E também aperta o coraçãozinho do lado, segura ele apertado até ele explodir, para a gente poder ranquear um pouco mais. E mais um último pedido, né? Tira um print da tela, qualquer hora que você achar interessante aí, e publica lá no seu Stories aqui no Instagram, e me marca, escreve aí que tipo de insight você teve com essa live de hoje. E põe o tag lá, né? @renato.meca. Insight é tudo aquilo que você percebeu, o que você achou disso, aquilo que você entendeu, aprendeu com isso. Então, olha só, todo dia, às 11 horas da manhã, como hoje, e às 8 horas da noite, vai acontecer uma live preparatória para finalmente chegarmos à Masterclass de Superação do dia 2 de julho, tá? Vai ser uma maratona de aquecimento para essa Masterclass de Superação. Pensa nisso com muito carinho e anota essa data. Nessa jornada, né, nessa maratona de superação, eu diria que é um aquecimento. E um aquecimento é importante para tudo. Da mesma forma que quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente precisa de um aquecimento antes, para preparar toda a musculatura. Preparar toda a musculatura para que quando a gente chegar, né, no exercício em si, a gente esteja preparado para que isso aconteça da melhor forma possível. Então essa maratona que eu estou dizendo aqui agora, né, 2 lives por dia, a gente vai falar muito sobre quais são os atalhos e os obstáculos para a superação de qualquer tipo de problema. E é nessa hora que eu quero que você pense com muito carinho, porque é um aquecimento não físico, tá? Como eu fiz a vida toda, mas é um aquecimento para sua mente, né? Para nossa mentalidade, para que a gente entenda aí como é possível e que prepare, né? Que aqueça realmente a gente por dentro para entender o processo de superação e como é possível realmente enfrentar de uma forma inteligente e plausível qualquer tipo de problema. E quando eu falo grandes ou pequenos, porque isso é pessoal de cada um. O que parece grande para uma pessoa pode ser pequeno para outra, e o que parece pequeno para uma pode ser grande para outra. Então depende muito do seu entendimento. Então vamos para isso, né? Nessa Masterclass de Superação, eu vou te ensinar, a gente vai aquecer para chegar lá, e quando a gente chegar no dia 2, eu vou te ensinar passo a passo tudo o que me ajudou a superar toda essa dificuldade que passei e que também já ajudou, né, muitas outras pessoas a superarem os seus problemas. Sejam eles quais forem, como eu disse, né, grandes ou pequenos. Não cabe a nós julgarmos os problemas dos outros, mas cabe a cada um de nós realmente procurar intrinsecamente dentro da gente quais são os nossos reais problemas, as nossas limitações. Eu falo muito disso sobre o efeito dominó, né? Já fez aquela brincadeira do dominó, que quando você põe um monte de dominó enfileirado, e aí você derruba o primeiro dominó e vai derrubando o próximo, até derrubar todo a sequência que você enfileirou, né? Você empilhou. Enfim, isso acontece com a gente.
O processo de superação, às vezes, tem que ser buscado mais dentro do problema ou em outras situações que geram esses problemas com mais, não frequência, mas com mais força, eu diria, né? Porque uma coisa mal resolvida acaba juntando em outra mal resolvida e acabam sendo mais, tendo mais força. Então é isso que eu quero que a gente aqueça agora para que chegue lá e eu vou te ensinar tudo passo a passo como resolver isso, tá? No episódio de hoje eu vou discutir 3 pontos conceituais sobre reclamação e como isso pode e vai retardar o seu processo de superação. Olha que interessante, né? Não tem diálogo. Então no episódio de hoje eu vou discutir 3 conceitos, 3 pontos conceituais, na verdade, sobre reclamação, que é um dos fatores principais, eu acho. Eu acho que não, tenho certeza, tá? E como isso vai retardar o seu processo de superação de qualquer problema que seja, tá bom? O primeiro deles, eu preciso conceituar o que é reclamação. E aí eu vou usar alguns conceitos do que é reclamação no pé da letra e o que eu entendo como reclamação. Segura essa aí, tá? Depois eu quero te explicar o segundo conceito, o segundo ponto, né? Por que as pessoas reclamam. E a minha visão, né, o meu conceito sobre reclamação, o que eu entendo disso e como você deve entender e começar a pensar sobre isso também. E o terceiro ponto, eu vou te mostrar o porquê eu tenho uma certa autoridade e toda legitimidade para falar sobre isso. Eu vou te mostrar o porquê eu posso falar, né, sobre reclamação que impede o processo de superação com essa integridade que eu falo hoje, tá? Eu vou te mostrar todas as chances e oportunidades que eu tive e ainda tenho, na verdade, para reclamar e como eu faço, como eu fiz já e ainda faço para superar tudo isso, tá? E principalmente parar de reclamar. Antes de falarmos sobre a influência das reclamações e como isso retarda o seu sucesso, né, o seu processo de superação, eu preciso conceituar o que é reclamação, tá? E reclamação, ao pé da letra mesmo, diz que é uma ação ou um efeito de contradizer. Segura essa aí, tá? De impugnar, de bloquear, né? De se opor por meio de palavras, claro, né? Ou então protestos. E eu diria que até no meio jurídico, né, reclamar, né, para os advogados aí, é uma reivindicação de um direito. Olha só, de uma queixa, ou como eu disse, um protesto, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso e da forma que é usado. O fato é que as pessoas não querem parar de reclamar. Ninguém quer parar de reclamar, por mais que as pessoas reclamem de tudo, né? Todo mundo reclama de alguma coisa, né? O que elas querem, na verdade, é a solução do problema delas. Olha só, segura essa. A solução do problema delas e do jeito delas, do jeito que elas querem que as coisas aconteçam e sejam e decorram, tá? E por isso não tem esse sucesso, e não superam algumas coisas. O processo de superação de qualquer problema está intrinsecamente ligado a isso, tá? E ainda digo mais, que isso não quer dizer que a vida de uma pessoa possa ser mais feliz se você simplesmente parar de reclamar. Talvez fique até mais difícil um pouco, né? O entendimento e a aceitação simplesmente do que outras pessoas querem e do jeito que as outras pessoas fazem as coisas que nos ligam ou que a gente desenvolve durante o dia. E talvez seja por isso que você reclama, que as pessoas reclamam. E quando a gente reclama, a gente, como eu disse, é um protesto e a gente quer resolver isso da melhor forma possível. A gente não quer simplesmente parar de reclamar. Ou a gente talvez pare de reclamar quando as coisas sejam do jeito que a gente quer, tá? E a gente pensa que a melhor forma é do jeito que a gente quer.
E às vezes a gente não dá ouvidos ou a gente não percebe que se as coisas acontecerem de uma outra forma ou de qualquer outra forma que seja, possa gerar um resultado melhor ou causar algum outro benefício que você não espera, tá? Então olha só, como eu defini o que é reclamação, eu preciso também, para enfatizar isso, definir o que não é reclamação no pé da letra. E é difícil isso, né? O que não seja reclamação, do ponto de vista que as pessoas reclamam de uma forma ou de outra. Mas no meu modo de ver, porque isso é um conceito muito importante e a gente tem que ter isso bem destacado na nossa cabeça. O que é reclamação e o que não é reclamação. Eu diria até mais, né? Que o problema é quando as pessoas sabem pouco e falam muito. Isso vira fofoca, tá? Então, cuidado com o que você ouve das pessoas, né? E o que isso reflete em você. E de repente, se você estiver cercado de pessoas dessas, você começa a agir como elas. Então, procure se cercar de pessoas que de uma forma ou de outra fazem o bem ou promovem o bem, porque aí sim você vai estar cercado de pessoas e vai começar a fazer como elas também, agir de uma forma boa, positiva, tá? E esse processo é natural de cada um e de cada ambiente, principalmente os ambientes onde você passa mais tempo com as pessoas, tá? Tanto domiciliar como no seu trabalho, enfim, tá? E eu diria ainda que o que não é problema é quando a gente tem um desabafo aí com amigos ou profissionais competentes, olha só, né? Presta atenção com a proximidade desse seu desabafo, tá? A fim de acertar, né, ou melhorar a palavra, tá? Qualquer situação, tá? Uma situação. Então, seja ela, como eu disse, pessoal, profissional, familiar, se você tem aí de uma forma reclamação, mas uma conversa construtiva e produtiva, ou você tem um profissional mesmo da área que seja capaz de te conduzir a uma melhora de resultado ou que promova uma melhora em qualquer situação que seja, isso para mim não é uma reclamação. É um direito de uma pessoa querer melhorar e acertar as coisas, tá? Mas de qualquer forma, preste muita atenção quando você não está feliz com aquilo que você esteja dizendo e começa a reclamar, tá? Porque isso sim impede muito o teu processo de desenvolvimento, de superação propriamente dito. Você nunca vai superar uma coisa se você fica sempre reclamando daquilo, tá? Você, na verdade, está se convencendo de alguma coisa que você mesmo não acredita que possa acontecer. Então você arruma um jeito de explicar e começa a reclamar, tá? Isso vai te deixar longe do seu objetivo final e jamais vai superar qualquer problema que seja. E eu digo assim, problemas grandes ou pequenos, o seu problema para você é sempre grande. O meu problema para mim é sempre o maior de todos. Então não tenta julgar as outras pessoas. A gente sempre fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né, do que a nossa. E o que será que está acontecendo? Ah, porque o vizinho é mais rico, porque o vizinho tem mais chance, porque o vizinho tem mais tempo, porque o vizinho... Não, tá? Na verdade, talvez seja porque ele reclama menos do que você, ou ele já tenha superado muitos problemas, né? Os dele, pelo menos. E dessa forma, não só a grama literalmente, mas a vida da pessoa pode parecer muito mais verde, né? Muito mais florida do que a nossa. E eu digo ainda nesse processo da grama mais verde ou não, é o entendimento. Pessoas que reclamam menos e que se adaptam, né, a esse novo modelo, que não é fácil, demonstram uma superação, tá, ao pé da letra, caiu, demonstram esse processo de superação de uma forma muito mais natural. E aí você vê essa pessoa reclamando menos. Isso não quer dizer que ela não tenha os problemas que talvez os mesmos que você ainda tem ou já teve, tá? Ou os problemas dela. Por exemplo, a gente vê sempre, geralmente,
os formadores de opinião, né? Pessoas que falam em público e pessoas que estão sempre positivas na mídia por aí. Isso não quer dizer que ela não tenha os problemas dela e que não reclame, talvez para ela ou para outras pessoas, sobre alguns pontos conceituais. E eu diria mais ainda, se a pessoa, qualquer que seja, tem esses problemas e consegue superar, ela começa a demonstrar que é mais preparada do que outras pessoas. E nesse processo de superação, que eu digo tanto, a reclamação realmente atrapalha. Tá? Conhece aquela pessoa que, quando a gente pergunta, geralmente por educação, né? Oh, bom dia, como é que tá? As pessoas já respondem assim, tô gripado, tô com dor no corpo, acordei com dor nas costas. Sabe assim, tem gente que já é assim, sabe? Reclama para poder sobreviver, né? Mas, de repente, seja só um jeito da pessoa, né? De conceituar alguma coisa. Mas, com certeza, superando alguns problemas conceituais como esse, né? Da reclamação, você vai ter o seu processo de superação mais acelerado, eu diria, tá? De qualquer outro problema que você possa ter. E eu te digo mais até, pessoas que não sentem facilidade em ter amizades ou desenvolver amizades. Se você já conhece uma dessas, ou se você já passou por um momento desse, talvez seja o reflexo daquilo que você externa para outras pessoas que esteja te impedindo disso. Tá? Então vamos, a gente chega lá, tá? O segundo ponto, tá, que é o ponto destacado de hoje, seria por que as pessoas reclamam, tá? E a minha visão, o meu conceito sobre reclamação é muito claro, eu diria, tá? E com certeza você vai entender isso de uma forma prática. As pessoas reclamam como, primeiro, uma forma de autodefesa. Então, a reclamação é o primeiro artifício que a pessoa lança a mão quando precisa se defender de alguma coisa. Tá? E ainda assim, pessoas, quando você conversa sobre alguma coisa, já reclamam de outra que é para pôr uma intensidade maior na conversa enfim, tá? E não resolverem o assunto. É muito difícil a gente dar exemplos nessa hora, mas eu quero que você pense aí agora, se tiver um papel aí perto, pode até listar, ou é melhor não escrever, né? Mas você pode pensar agora nas pessoas que quando você para conversar sobre alguma coisa, já te respondem com uma reclamação, explicando por que aquilo não dá ou por que não acontece. Enfim, tá? Eu diria que esse é um dos principais motivos que as pessoas reclamam. E as pessoas reclamam também para não se sentirem obrigadas a executar as coisas. Então, às vezes você tem que, né, num ambiente profissional ou até no familiar, eu diria, né? Quando as tarefas são divididas, ainda mais nessas condições que a gente vive hoje, ainda mais nessas condições que a gente vive hoje, eu diria que as pessoas estão mais, né, em casa, dividindo as tarefas de casa. E quando se impõe uma tarefa, às vezes as pessoas, por se sentirem obrigadas, ou isso depende de família para família, acabam reclamando de uma certa forma para não querer executar alguma coisa, tá? Onde, na verdade, deveria ser feito uma troca, uma substituição, cada um faz o que tem mais, enfim, né, mais propriedade para fazer. Mas esse é um fator, né, que as pessoas reclamam simplesmente porque não querem se sentir obrigada para realizar, né, para executar alguma coisa. E reclamam ainda para tentar justificar algo que não querem fazer. Olha só, exatamente isso. Se lembra quando eu disse que, né, uma das minhas frases preferidas, quem quer vai lá e faz, e quem não quer inventa uma desculpa ou reclama daquilo. Então, se as pessoas não querem fazer, porque quem quer dá um jeito, vai lá, aprende, se não sabe, ou então dá o seu melhor para fazer. Às vezes a gente olha para alguma coisa e fala assim, poxa, mas que coisa mal feita ou que porcaria. A gente não está lembrando que quem fez possa ter dado o melhor daquela pessoa. Talvez você fizesse melhor, ou talvez você pudesse fazer mais, mas não julgue o outro por ter feito aquilo que você acha que faria melhor.
As pessoas fazem, né, o que elas sabem de melhor. A minha mãe sempre diz isso, né? Talvez ela tenha feito o melhor dela. E a gente prefere acreditar assim, porque é assim que funciona. É isso aí, ó. Quem quer vai lá e faz. Põe aí, gente, ó. Hashtag quem quer vai lá e faz. Manda aí, manda aí. Todo mundo, põe aí. Hashtag quem quer vai lá e faz. Hashtag chega de desculpas. Olha só, essa é bacana. Ou então, o que eu mais gosto, né? Hashtag superar transforma. Essa é a hashtag do projeto agora. Hashtag superar transforma. Posta lá, gente. Faz um print da tela aí. Põe lá. Hashtag superar transforma. É isso aí. Tá? E olha só, nesse processo todo de discussão e de, enfim, tá? O que a gente fala muito sobre reclamação é o que volta e o que acaba batendo, né, a sua própria reclamação batendo por aí e acaba voltando. É isso aí, gente. Manda lá, chega de desculpas. Tô gostando de ver. Então, o processo da reclamação retarda demais esse processo de superação, porque quando você reclama, pode ser que as outras pessoas nem liguem para isso ou simplesmente saiam de perto de você, está afastando as pessoas de você. Tá? Então você está se afastando das pessoas. Vamos olhar de uma ótica diferente e ver o que bate a tua reclamação e o que volta. Porque olha só, a pessoa quando reclama muito, ela começa a mentir para si mesma. E olha só, quando isso não é verdade. Para um pouco agora, você não precisa contar para ninguém, não precisa assumir isso, não precisa escrever em lugar nenhum, não precisa nem falar com ninguém. Mas você precisa pensar com você, raciocinar de uma forma plausível e pensar aí, todas as vezes que você reclama de alguma coisa. Na verdade, você está mentindo para você mesmo, porque isso retarda o seu processo de superação, tá? Isso não influencia na vida das outras pessoas. Você simplesmente empurra as outras pessoas para longe de você e mente para você mesmo sobre aquilo que você é capaz de fazer, de superar, de passar, de uma forma que você não se julgue capaz. Ou então, o pior de tudo, né? As pessoas reclamam muito para tentar inibir, segura essa, ó, inibir que outras pessoas a pressionem. Então tem aquelas pessoas que a gente já sabe quem são e a gente conhece alguma delas, que toda vez que a gente vai conversar ou vai reclamar de alguma coisa ou falar de alguma coisa, é melhor a gente não falar, porque essa pessoa vai reclamar um monte e vai ficar brava e vai acabar com o dia simplesmente porque ela quer te inibir para você nunca mais reclamar da próxima vez. Então, da próxima vez é melhor você não reclamar, para ser. É aquela história, né? Quer ter razão ou quer ser feliz? Então, às vezes a gente se depara com outras pessoas. Então, olha só essa ótica bem interessante da gente olhar a reclamação. Quando as outras pessoas reclamam, o que você entende disso? Agora eu quero que você entenda o que você entende de quando você reclama para outras pessoas. Esse é o ponto que eu quero chegar. E não, a gente não tem que avaliar reclamação de outras pessoas. O que eu ensino é que se a pessoa parar de reclamar, ela consegue superar mais fácil. E eu vou te mostrar isso com um exemplo prático. Mas o problema que eu quero que você entenda, o que é a melhor parte do que eu quero que você entenda, é que quando você se pega reclamando ou dando desculpas, o que você entende disso? Porque, como eu disse, problemas maiores ou menores, o meu problema é sempre maior, o seu problema para você é sempre maior. Não importa qual seja, tá? De uma dor de dente a um problema no banco, enfim, tá? Ou até um problema definitivo como o meu, que eu quebrei o pescoço. Mas eu diria mais, né? O problema maior disso tudo é a leitura que você faz no seu processo de superação desse obstáculo. Então estejam sempre atentos a isso. Se você vê outras pessoas reclamando, aprenda com isso. Tá? Ela reclama porque é muito chato. Nossa, o fulano chegou, vamos mudar de assunto, enfim. Tá? Pensa ao contrário, pensa olhando na tua ótica agora, ou saindo de você, e imagina você chegando
para conversar com você mesmo. Poxa, vai chegar de novo o cara que gosta de reclamar e influencia aquela nuvenzinha preta na cabeça, né, que eu sempre digo. Então esse processo é muito enriquecedor, eu diria, e te ajuda muito no processo de superação do seu problema, de qualquer problema que seja. Então presta atenção nisso. As pessoas reclamam e elas não querem parar de reclamar. Elas querem ver o problema resolvido. E o problema delas, por qualquer que seja, é maior do que qualquer pessoa possa achar. Porque cada um sabe onde dói. E o problema do outro talvez doa menos na gente do que dói no outro. E da mesma forma que o nosso problema dói mais na gente do que nas outras pessoas. Então não queira que as pessoas entendam a sua dor. Tá? Passa por isso. Tenta acelerar o processo de superação simplesmente entendendo da ótica de dentro agora. Tá? Se as pessoas reclamam por isso ou por aquilo, como eu disse, tenta entender o porquê você está reclamando. E se você entende o porquê você está reclamando, o processo de superação daquilo que você está reclamando torna-se muito mais ágil e mais eficiente. E olha só, lembra quando eu expliquei da mangueira de jardim, que tem muitos buracos, às vezes a gente não consegue molhar o jardim? É o que acontece. O seu processo de superação fica lento e talvez você nunca supere por nenhum problema, simplesmente pelo fato de você ficar reclamando, ao invés de agir efetivamente. E é isso que eu quero te mostrar. E olha só, eu falo com muita integridade, tenho até uma certa autoridade sobre isso, porque eu já passei por isso, tá? Eu acho assim que a reclamação, ela é contrária, como eu disse, à evolução de qualquer coisa que seja, tá? E eu não sei se você já viu, né, a minha história, se você conhece a minha história de perto, lá no canal do Telegram tem um vídeo bem bacana onde eu conto a minha história e todo esse processo, tá? Para quem quiser, adiciona lá, tá? No Telegram, Superando Qualquer Problema. Tem um grupo lá onde eu posto bastante conteúdo, tá? E para quem conhece a minha história, eu morava na Indonésia, quando sofri um acidente de moto, e eu estava no auge da minha carreira, né, da minha atividade profissional, e até como atleta. E é bem por isso que, para quem me conhece, está aqui, ó. Eu sempre faço questão de deixar a bicicleta aqui, né, no meu quarto, porque é o que me estimula muito. Essa bicicleta, eu não empresto, não vendo, não dou, porque a gente já pedalou aí por mais de 10 países juntos, tem uma história muito grande e é o que me motiva. Sabe, do problema a gente tira a melhor parte. E ao invés de eu ficar reclamando e triste porque eu não posso mais pedalar, eu uso isso hoje como fonte de inspiração para poder inspirar outras pessoas, como eu estou fazendo com você agora, tá? Então presta atenção nisso. E eu estava no auge da minha vida, tá? Tanto profissional, quanto financeira, quanto pessoal e enfim. E aí eu sofri um acidente de moto. Um tombo até bobo, eu caí muitas vezes pior de bicicleta do que o dia que eu caí de moto, né? Foi numa praça rotatória, enfim, tá aí, acabei sendo levado para o hospital, e aí os problemas começaram, todos eles, né? Até eu descobrir, de uma certa forma, que eu tinha me tornado um tetraplégico e que a minha vida teria mudado naquele momento para sempre, como mudou agora. E eu te falei, né, que eu ia te mostrar todos os pontos que eu tenho para viver reclamando, tá? E eu posso começar a reclamar aqui e você vai entender que eu tenho todos os motivos para reclamar. Só que esse processo de reclamação não me ajuda em nada. Eu simplesmente seria o carinha da reclamação. Poxa, o que a gente aprende com isso? Nada, tá? Então eu prefiro ser o carinha da superação. E é por isso que eu falo abertamente hoje sobre tudo o que eu passei e como eu enfrentei isso, e te mostro como é fácil e possível que você supere os seus problemas, sejam eles quais forem, tá? E eu digo assim, é possível, tá? Não é fácil. O processo de superação não é um processo fácil, dependendo ainda do que você possa ou não estar enfrentando. Eu tenho um amigo, né, de muitos anos que, na época de faculdade,
sofreu um acidente de carro. E por mais que ele não tivesse culpa, tinha mais uma pessoa com ele, que, né, graças a Deus também não sofreu nada muito grave, mas ele se sentia muito culpado e não conseguia falar sobre isso por muito tempo. E a superação daquilo é porque ele se sentia culpado de verdade por tudo aquilo, mesmo sem ter culpa no acidente. Tá? E o processo de superação se deu quando ele realmente não enfrentou, mas de qualquer forma lidou com aquilo e conseguiu se livrar desse sentimento de culpa e do processo todo de baixa estima ou que o prejudicava. Tá? Então eu diria assim que reclamar às vezes, se for de um modo construtivo, não é uma reclamação, é uma conversa produtiva, por mais que você esteja falando aquilo que não está bom. Mas o que não está bom para um, pode ser bom para outro. Então tome muito cuidado para que esse processo construtivo não atrapalhe no seu processo evolutivo. Tá? E olha o que aconteceu comigo. Eu estava então na Indonésia, num país, eu vou conceituar assim, completamente hostil, por alguns motivos bem claros agora e pontuais. A Indonésia me recebeu de braços abertos, tenho muitos amigos lá. Mas eu digo hostil porque eu não tinha a minha família lá, não tinha ninguém realmente da família por lá, nesse momento de acidente. E mesmo que eu tivesse 1,5 milhão de amigos, né, tinha alguns até brasileiros que me ajudaram muito lá. Mas o poder da medicina da Indonésia, pelo menos naquela época, não era muito bom, tá, para suportar um lesado medular dessa gravidade que eu estava. Por isso eu digo que eu estava num ambiente hostil. E, na verdade, quando o médico chamou meu irmão e explicou que se eu continuasse lá, provavelmente eu morreria porque as condições hospitalares e tudo mais, o meu irmão teve um problema bem grande nesse momento, mas graças a Deus e toda a ajuda do pessoal lá, conseguiu me levar para Singapura. E nesse processo eu comecei já a realizar um pouco mais, e eu já estava pensando de uma forma mais conceitual sobre tudo aquilo que estava acontecendo, sobre como seria a minha vida daí para frente. E olha só o que aconteceu em Singapura. Fui muito bem recebido lá também, né? E tinha um dos enfermeiros lá no hospital que era muito rude ou muito, não sei, a gente não se dava muito bem. E eu comecei a reclamar muito dele, reclamava até pro meu irmão, e eu não conseguia falar. Você imagina alguém que por causa da tráqueo, né, olha o meu pescoço, né, ela tem uma parte plástica que comprime as cordas vocais, então não sai a voz. Então tudo que eu conseguia era gesticular a boca, tá, e fazer alguns ruídos. Então eu tinha que falar de uma forma muito clara, e imagina que eu tinha que falar isso sem ter voz, e ainda falar em inglês com um enfermeiro que provavelmente não falava tão bem inglês, ou que não entendia, né, como era. Enfim, né, o meu pai, por exemplo, a gente tentava se comunicar, ele ficava apontando, apontava para a televisão, para a geladeira, para o cobertor, até achar o que eu estava querendo, né? Então, assim, eu reclamava muito desse enfermeiro lá, e eu percebi que isso atrasou demais o meu processo de superação dessa fase, porque aquilo me deixava muito mal, e não adiantava, porque quanto mais eu reclamava, muita gente escutava, talvez até tenham conversado com ele, mas efetivamente não melhorou em nada a minha vida lá, só piorou, porque quando era o plantão dele, ele entrava, fazia o que tinha que fazer como se fosse um robô, como se eu fosse uma máquina, ele ia lá e apertava alguns parafusos e ia embora, né? Então eu percebi que esse processo de reclamação me atrapalhava muito mais do que me ajudava. E foi aí que eu comecei a potencialmente melhorar algumas coisas, porque quanto melhor era a ligação minha com quem precisava me ajudar, com quem estava lá para me ajudar, já que eu não conseguia fazer nada, melhor seria a minha vida. Então eu percebi que a reclamação em si,
atrapalhava um pouco esse processo de superação. E realmente me dei conta disso, que não atrapalhava um pouco, atrapalhava muito, atrapalhava demais. Porque os outros enfermeiros, né, nos quais eu tinha contato também, se esforçavam para entender o que eu queria, o que eu precisava e qual seria a melhor forma para me deixar mais confortável. Mas esse cara, particularmente, não se preocupava, porque só me via reclamando e reclamando dele ainda. Então era uma forma assim de que atrapalhava realmente esse processo todo, tá? E aí algumas coisas por algum motivo são irreversíveis, mas por um outro motivo elas são completamente entendíveis e a gente, no mínimo, aprende com isso, né? Tem que servir como aprendizado para tudo isso, tá? E eu lembro que ainda tinha na enfermagem, na verdade no quarto da UTI lá em Singapura, um relógio na parede e era a minha única distração, né? Às vezes, de poder... não tinha uma televisão, então eu tinha que assistir o relógio. E ficava contando o tempo no relógio e de uma forma ou de outra era o que eu tinha de válvula de escape, às vezes, para enfim, poder me distrair, poder pensar em outra coisa que não fosse só ficar reclamando o tempo todo. Tá? E imagina, né? Fazia, nesse processo todo, fazia aí, fiquei 14 dias na Indonésia, depois fui para Singapura. Então isso aí fazia 2 semanas ou 3 do meu acidente, né? Que da minha nova vida que tinha começado. E por mais gente que ia me visitar e que me ajudava, que me deixava confortável e feliz, eu já não estava mais na Indonésia, meus amigos todos estavam lá, muitos deles foram até Singapura para me visitar, e eu agradeço muito, porque foi uma fase difícil realmente. Hein? E eu pensava muito, se está difícil para mim, imagina para o meu irmão resolver tudo isso. Tá? E olha só, por algum motivo, né, até para fazer um controle hídrico, não me davam água lá em Singapura. E eu estava com a boca muito seca e eu não conseguia beber água, não me davam água, porque tinha que ter o controle do tanto de água que eu ingeria e do tanto de água que saía, enfim. Então eu tomava água pela sonda nasogástrica, mas não passava pela boca, eu estava com a boca seca. E o processo de reclamação começava a atrapalhar, porque quanto mais eu queria água e reclamava pela água, eu não tinha água. E conversando, de uma forma ou de outra, né? Nem sei se eu podia falar isso, mas o meu irmão acabava me dando água na tampinha da garrafa de água. Imagina uma garrafa dessa de água mineral. Ele chegava lá, daí ele punha água na tampinha, alguns ml de água, e punha na minha boca. E aquilo para mim era assim, era uma alegria enorme, porque para preservar os dentes, eles davam um tipo de escovação com clorexidina, que deixava a boca muito seca e tal, mas eu percebi que parar de reclamar da situação, eu superava outras. Né? E aí, de uma forma ou de outra, começaram a ver que eu conseguia ingerir água pela boca e, de uma forma ou de outra, eu comecei a tomar água pela boca, não muito, mas o suficiente para poder me sentir melhor. Tá? Então eu digo hoje com total, com uma certa autoridade, mas com muita verdade, que esse processo de reclamação atrapalha em qualquer coisa que seja. Se você reclama, você fica um passo mais longe de superar qualquer problema que seja. Enfrente o seu problema e aprenda com ele. Tá? Eu acho até que hoje em dia, né, as pessoas me veem por aí e a cadeira de rodas impressiona muito. E hoje eu reclamo menos, mas antes eu reclamava muito, porque a gente chegava, né, eu e mais alguém, claro, sempre comigo, provavelmente minha família, né, meus pais, ou mesmo a enfermeira comigo. E as pessoas nos abordavam e não conversavam comigo, conversavam sobre mim, perguntavam de mim para as pessoas do lado. E eu reclamava muito disso, até mesmo com os meus pais. Falava, gente, fala para conversar comigo. Tá? E as coisas foram se encaixando e, na verdade, eu tive que parar de reclamar. Isso acontece até hoje, às vezes.
mas esse processo de reclamação me deixava mais longe do meu objetivo. E hoje, simplesmente parando de reclamar sobre isso, e até a própria vivência já, né, a gente está mais dentro desse assunto, então deixa com que as pessoas já sabem, né, já me conhecem, sabem que podem conversar comigo direto, não perguntar sobre mim para outras pessoas. A gente fala, né, que hoje é engraçado isso, mas eu já reclamei muito disso e só funcionou quando eu parei de reclamar. Dessa forma, simples assim. Tá? Então eu posso até usar, né, como exemplo prático disso, que funcionou. E foi dessa forma que eu desenvolvi esse método de superação que eu falo hoje, baseado em tudo que eu vivi e no que eu sei que realmente funciona. Tá? E que outras pessoas também já testaram e que é o que eu realmente quero que você entenda agora. Simplesmente parar de reclamar não é fácil. Porque quando a gente para de reclamar, talvez as coisas da forma que a gente queira não aconteçam. Mas ficar reclamando talvez impeça que elas se finalizem, se concretizem e também não aconteçam. Então pensa comigo, o que você precisa ter bem claro é o objetivo que você quer chegar e o que você quer com isso, tá? E tente agir de uma forma mais, não branda, mas uma forma mais inteligente para poder superar qualquer problema. E aí sim você vai ter uma, não vida mais saudável, mas eu diria que um conforto mental bem maior, tá? E para que isso fique ainda mais claro, eu vou explicar o jeito errado que algumas pessoas fazem, né, para superar os seus problemas. Eu queria agora que você fizesse um exercício mental aí e pensasse, tá? Tudo isso que eu estou te falando agora, o bom disso tudo é que você não precisa escrever isso para as outras pessoas lerem, ou você não precisa falar isso para as outras pessoas. Eu quero que você pense sobre isso, que você entenda sobre isso e que você haja sobre você mesmo, sobre as suas ações. Então pensa aí, ó, quantas vezes você já reclamou por coisas grandes? Ou até melhor, ó, quantas vezes são... tá antes do almoço ainda. Então, quantas vezes você reclamou hoje sobre alguma coisa? Só pensa, não precisa falar nada. Tá? Se alguém quiser escrever aí, fique à vontade, mas pensa dessa forma. E reclamar adiantou o quê? Talvez você tenha inibido outras pessoas, ou talvez você esteja apenas se convencendo de que aquilo não pode acontecer. Olha só, então eu diria que o jeito errado disso é que as pessoas não param de reclamar simplesmente porque não querem aceitar qualquer outro tipo de mudança sugerido por outras pessoas. E olha só, por outras pessoas que eu digo, pode ser por pessoas próximas da família, ou por pessoas próximas do trabalho, talvez o seu chefe, ou algum subordinado, não sei. Mas alguma outra pessoa que tem uma visão diferente da que você tem, e que você acaba reclamando simplesmente porque você não quer aceitar que aquilo aconteça, ao invés de escutar e entender que isso pode ser uma mudança positiva e que com certeza a superação depende disso. Tá? Se você trabalha com a tua equipe ou se você trabalha com teus filhos sobre superação de alguns problemas, autoestima e tudo mais, é aí que você tem que focar com mais eficiência. E eu vou te ensinar como fazer isso, tá? E simplesmente as pessoas não entendem que é uma forma muito mais fácil de acontecer tudo o que elas querem se elas pararem de reclamar e começarem a se encaixar como pessoas que podem potencialmente resolver os problemas. Primeiro, os problemas delas mesmas, o seu problema mesmo, e depois o problema dos outros. Tá? E em contrapartida a isso, o jeito certo, o melhor jeito de superação dessa fase de reclamação é, primeiro, né, a gente perceber quando a gente
só está inventando uma justificativa ou simplesmente não quer escutar uma outra melhor opção. Pensa nisso. Por que você reclama? Qual é o motivo de você reclamar de algumas coisas? Pontual. Tá? E uma boa forma disso é aceitar que essa pessoa está se distanciando cada vez mais daquilo que ela mesma quer superar. Pensa com você agora. Quantas vezes você se distanciou daquilo que você mais queria simplesmente porque reclamou e aí foi fazer outra coisa ao invés de resolver aquilo? Lembra da mangueira vazando água? Não deixa vazar. Tampa esse buraco, para de reclamar e vai resolver o teu problema. O sucesso e a superação depende disso. Se você quer superar algum problema e acha que não consegue, é isso que eu quero te mostrar. Eu tenho um recurso para te ensinar sobre tudo isso. E eu vou te mostrar agora, tá? E eu quero que com isso você, primeiramente, antes de mais nada, evite sempre a repetição dos mesmos erros. Gente, olha só, hora de olhar para a gente. Não olha mais e tenta achar as pessoas que estão perto da gente que vivem reclamando. Olha para você agora. Quantas vezes você já reclamou? E o pior assim, às vezes a gente não fala, a gente não externa, a gente não pronuncia, a gente não atira a pedra, mas a gente reclama em silêncio. E você reclama para você mesmo, sobre outras pessoas, sobre um monte de coisa. É ou não é? Acontece ou não? Então evite que esses erros se tornem rotineiros e que aconteçam de novo e de novo. E olha só, segura essa. Eu vou te ensinar vou te dar uma dica prática sobre como você pode melhorar isso. Tá? Pega um papel e caneta e anota isso. Eu digo até mais. Você tem um elástico de dinheiro aí? A gente tem aqui, Lari, um elástico de dinheiro. Isso, pega aí, só segura. Tá? Olha só, é por isso que eu tô aquecendo nessa semana de aquecimento, nessa maratona de aquecimento para nossa Masterclass de superação. E isso que vai acontecer que dia? Anotou aí? No dia 2 de julho, às 8 horas. Tá? Vamos lá, gente. É um aquecimento. E de hoje até lá, eu quero que você faça isso. Você vai pegar um elástico de dinheiro. Eu não consigo mostrar, então eu vou usar aqui o braço da Lari. E vai colocar no seu braço. Põe aqui lá na frente. Isso. Dessa forma, ó. E toda vez que você se pegar reclamando, toda vez que você pensar em reclamação, você, não escutar alguém reclamando, toda vez que você reclamar ou se pegar reclamando, você vai dar uma puxada, vai lá, Lari, puxa e solta. Não muito forte, tá? Não precisa se machucar com isso. Ou talvez o que é forte para um pode ser não tão forte para outros, tá? Mas puxa de novo, Lari. Reclamou? Puxa. Solta lá, tá? Essa vai ser uma forma prática de você treinar o seu cérebro. Então, toda vez que você se pegar reclamando sobre alguma coisa, pega o elástico, mostra aqui, Lari. Pega o elástico, é o exemplo, vai lá. E puxa. Reclamou? Puxa. Mais uma vez, reclamou? Puxa. Gente, olha só. Não precisa contar para ninguém, não precisa explicar para ninguém porque você está fazendo isso, mas eu quero que você treine a sua mentalidade, o seu mindset. Que você aprenda a pensar de uma forma diferente. Tá? Tem algumas pessoas, eu ensinei também um outro recurso de um amigo meu, toda vez que ele reclamasse, ele tinha que ir no banheiro, tirar a camiseta e depois pôr de novo a camiseta. Simples. Mas pelo fato dele ter que levantar de onde ele estava, procurar um banheiro, tirar a camiseta, colocar de novo e voltar para onde ele estava, já era um motivo dele ensinar o cérebro dele a pensar de uma forma diferente e simplesmente parar de reclamar. E eu digo mais, gente. Pega um papel, pega um caderno, alguma coisa, e você vai anotar, tá? Não do que, mas você fazer uma marca de quantas vezes você reclamou por dia. E eu digo assim,
Reclamou, puxou o elástico, marca lá, faz um risquinho. Reclamou, puxou o elástico, faz outro risquinho. Reclamou de novo, puxa o elástico, faz mais um risquinho, tá? E tenta ver de hoje, nessa maratona nossa, eu vou falar disso várias vezes, até o dia 2 de julho, quantas vezes isso aconteceu, e o mais legal vai ser que isso vai acontecer gradativamente diminuindo. A gente vai treinar o nosso cérebro, eu quero que você treine o seu cérebro a não reclamar tanto e começar a produzir mais. Tá? Então você vai listar de uma forma bem simples, enumerar quantas vezes você reclamou. Simples. Tá? Eu também vou fazer isso, eu também faço isso. Claro que não puxar o elástico, primeiro porque eu nem consigo puxar o elástico, mas eu estou enumerando. Então todas as vezes que eu reclamo, e já fiz isso várias vezes, eu marco um risco. E tento reclamar cada vez menos. Isso quer dizer que eu tento entender cada vez mais. E o meu processo de superação de qualquer problema se torna mais potencial. Tá? E superando, a gente começa a superar, a gente começa a se superar. Tá? Você tem que começar a se superar para viver melhor a cada dia. Esse é o sinal. Então vamos lá, gente. Tarefa de casa, hein? Põe um elástico no braço, tá? Não precisa contar para ninguém. Ou então, ensina isso para todas as outras pessoas que você vê reclamando por aí. Tá? Põe no braço. Reclamou? Pumba, cadê Lari? Pega lá o elástico de novo. Quando a gente não consegue fazer, a gente terceiriza o serviço, né? Vai lá, olha só. Reclamou? Puxa. Mais forte, reclamou mais. Se a reclamação... Tá ficando vermelho já, ó. Se a reclamação for muito pontual, dá uma puxada forte. Quando você for reclamar de novo, o teu cérebro, é uma mensagem subliminar até, o teu cérebro vai se lembrar disso e de uma forma ou de outra você vai se lembrar e vai parar de reclamar, ou reclamar menos, ou procurar resolver isso de uma forma construtiva, que já é o que eu chamo de não reclamação, mesmo reclamando de alguma coisa que seja. Pensa nisso, gente.